convidar você a inscrever-se no canal. Dê o seu like ou o seu dislike e ative o sininho para receber também as notificações. Hoje eu quero meditar num assunto muito importante. Eu quero falar sobre batismo com fogo. Vou começar usando o texto do livro de São Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 3, no versículo 16. Diz assim o texto: João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Texto de Lucas. Dentro das Escrituras, nós vemos de muitas maneiras Deus se revelar através do fogo. Então isso é uma coisa muito comum nas Escrituras Sagradas. Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou sua aliança com Abraão, com fogo, no meio do fogo, em Gênesis capítulo 15. Ele revelou-se a Moisés no deserto, na sarça, no meio do fogo. Isso está lá em Êxodo capítulo 3. Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo, Êxodo capítulo 14. Quando Salomão foi consagrar o templo construído, o Senhor respondeu ali com fogo. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 7. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, em 2 Reis, capítulo 2. Deus é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. Deus é fogo, o trono de Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros, segundo o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, diz o texto, labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. Um outro texto que cita isso está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu vou ler na versão Almeida Revisada da imprensa bíblica, que muda um pouco no final. Eu, na verdade, diz o texto, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Em fogo, diz o texto. O Espírito Santo desceu sobre a igreja com labaredas de fogo, em Atos capítulo 2. Então, é justo pensar que nós precisamos desse fogo, desse batismo de fogo. Jesus falou-nos de vida abundante nas Escrituras. Deus prometeu-nos a suprema grandeza do seu poder. A Bíblia fala de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Então não basta falar de poder, precisamos ser possuídos por esse poder. Diz o texto de 1 Coríntios, no capítulo 4, 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus é poder e o Espírito que recebemos é Espírito de poder. E para isso ele está em nós, para nos dar poder. Quais são as implicações desse batismo com fogo? Do que ele resulta? Eu acredito que pelas características do fogo, nós podemos entender o que ele é também na nossa vida. Uma das primeiras características do fogo é que o fogo purifica. O fogo nas Escrituras tem uma figura de purificação. Isaías, no capítulo 6, quando tem aquela visão magnífica do trono de Deus, ele se considera um pecador, um homem impuro de lábios, e acontece uma coisa linda. Um anjo desce com uma tenaz segurando uma brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios dele. A brasa acesa, incendiada de fogo. A ideia do fogo na Bíblia está ligada à nossa purificação e à nossa santificação. Em Levítico, no capítulo 6, no versículo 13, encontramos o texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Que altar? O altar do holocausto, que estava no pátio do tabernáculo. Ainda diz o texto: não se apagará. Era para arder diuturnamente, sem se apagar. Ele precisava ser preservado, o fogo do altar. Dia e noite estaria aceso, o que nos traz essa ideia, o entendimento de que na casa de Deus, nessa dinâmica de relacionamento com Deus, o fogo precisa estar sempre aceso, sempre presente. O altar do holocausto, ali no tabernáculo, fala do sacrifício pelo pecado. O que era queimado ali era o animal do sacrifício.
O pecado era purificado com a queima do animal, pelo fogo contínuo do altar de bronze no pátio do tabernáculo, o lugar externo do tabernáculo, na areia do deserto. Muitas vezes ficamos chorando, gememos em oração, pedindo: Senhor, enche-me, Senhor, batiza-nos, enche-nos do Espírito, enche-nos do fogo, enche-nos de Ti. E muitas vezes isso não acontece, nada acontece. Os céus continuam fechados. Por que será? Muitas vezes é porque a nossa vida ainda está entupida pelo pecado. Não podemos ser cheios do Espírito se já estamos cheios de alguma outra coisa. Se o pecado enche o nosso interior, como o Espírito pode nos encher? Tem um exemplo na Escritura que fala, um texto, uma passagem que fala muito bem e nos serve como exemplo. Existe um texto em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 18, que diz que Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias do seu pai Abraão. Pois os filisteus, os haviam entulhado depois que Abraão morreu. Ele teve que cavar de novo. Os poços tinham água, transbordavam, mas eles não jorravam mais por causa do entulho que os filisteus colocaram. Assim a igreja, assim a nossa vida, assim a vida dos cristãos precisa de purificação. Jesus disse que quem nele cresce não iria mais ter sede interior. Mas muitos crentes andam sedentos e a gente pode perceber que não é sede de santidade, mas é sede das coisas do mundo, sede de pecar mais. Jesus disse que quem nele cresce, rios de água viva fluiriam do seu interior. Mas esses rios estão sendo estancados pelo entulho do pecado. Uma vez eu li uma ilustração muito simples, mas que diz bem aquilo que ilustra bem o que eu quero passar para vocês. Numa pequena cidade do interior, com poucas pessoas, poucos moradores, eles se abasteciam de uma caixa d'água que vinha do morro, encanada, de uma fonte que nascia lá. Um belo dia se levantaram e não tinha água para beber, não tinha água para nada. E os homens subiram o morro acima para descobrir o que estava acontecendo. E quando chegaram lá no topo, perto da boca da entrada da água da fonte, tinha uma ratazana morta, um bichinho morto, que barrava a passagem da água. Se existem ratos mortos, se existem entulhos tampando a passagem da água, como as torrentes de Deus vão fluir, como a graça, a virtude, o fogo de Deus vai encher a nossa vida se estamos tampados por outras coisas. Para que precisamos desse batismo com fogo? Precisamos do batismo com fogo para purificar nossa língua, para purificar nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Precisamos do fogo para a purificação. Às vezes estamos como Naamã. Preste atenção, estamos como Naamã, ele era um herói lá fora, um grande guerreiro, mas na intimidade estava cheio de lepra. Talvez coisa que ninguém visse, que ele escondia, mas que era a sua realidade. Perdemos a batalha da nossa vida espiritual na nossa vida íntima. Agasalhamos pecados na nossa privacidade. É preciso tirar a máscara. E que máscara? A máscara da hipocrisia. É preciso buscar vida limpa, genuinamente limpa, chorar pelo pecado, clamar, como Davi clamou. E ele orou isso no Salmo 139, no versículo 23 e 24. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me, Deus, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, Deus, e dirige-me pelo caminho eterno. Outro texto que está em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se servimos a Deus, se temos a fé, é para ver o Senhor, para um dia estar com Ele, perto dEle.
Essa é a conclusão da nossa salvação, encontrarmos com Ele, para passarmos uma eternidade com Ele. Mas se sem santidade ninguém o verá, por que não nos santificamos? Por que não nos separamos? O fogo então serve para a purificação, mas para o que mais o fogo serve? O fogo serve para iluminar. O fogo ilumina. E a Bíblia diz em João, capítulo 8, o evangelista escrevendo, capítulo 8, versículo 12, diz assim: aquele que é batizado com fogo anda na luz. Aquele que é batizado com fogo anda na luz. Diz o texto: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi Jesus quem disse. Viver em trevas é estar longe de Jesus. Aquele que vive longe de Jesus é como Pedro na noite da traição. Envolve-se nas trevas, caminha nas trevas, segue a Jesus de longe e finalmente nega Jesus. Quem é batizado com fogo não vive escondendo atrás de máscaras, ao contrário, vive vida limpa, vida pura, vida santa. E de máscaras, não estou dizendo das máscaras que usamos ultimamente para nos proteger. Estou dizendo de máscaras de comportamento. Uma coisa é na frente de alguém ou de um dia, outra coisa é a realidade. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com Deus? 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. 1 João 1, 5 e 6 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em Deus, deleita-se em Deus, anda face a face com Deus, não tem mais prazer na vida de pecado. Ele abomina o pecado. Ele não abomina só as consequências do pecado, mas a origem do pecado. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem vontade de estar perto de Deus, tem saudade do perfume de Deus, do cheiro das coisas de Deus. É impossível ter comunhão com Deus e andar nas trevas. É impossível andar com Deus e andar em pecado ao mesmo tempo. Quem acaricia o pecado não tem intimidade com Deus. Essa é uma realidade. Enquanto abrigarmos práticas pecaminosas em nossa vida, desejos lascivos no coração, alimentarmos nossos olhos com a cobiça, não poderemos ser batizados com fogo, nem cheios de fogo, muito menos sermos cheios do Espírito Santo, que é o fogo de Deus. Aquele que é batizado com fogo também tem comunhão com os irmãos, e o texto que nós lemos de 1 João, capítulo 1, verso 5 e 6, no versículo 7 diz isto, ele disse: porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a base está em vivermos também em comunhão. E os nossos pecados serão perdoados, e nós encontramos essa expressão na oração do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Temos que ser perdoadores para nos enchermos de fogo. Porque onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento. Jamais haverá. Haverá uma busca levantará voo 5 centímetros e tudo voltará como era antes. Onde há divisões, onde há brigas, onde há contendas, onde há ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder. Onde o ressentimento queima, as chamas do Espírito se apagam. Mas para que mais o fogo serve? Para que mais? O que mais o fogo faz em nós? O fogo também aquece. Hoje é um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor. Empolgam-se muito, mas não com as coisas de Deus.
Empolgam-se quando falam de futebol, que está fazendo muita falta, porque não está vendo jogos. Empolgam-se com política, com cinema, com séries de cinema, com filmes, com negócios, com dinheiro, mas não se empolgam para falar das coisas de Deus, não se empolgam com Jesus. Muitos são crentes, mas mentem. Muitos são crentes, mas têm a impureza dentro de si, bem escondida. São crentes, sim, mas são desonestos. São crentes, mas são amigos deste mundo. Sabem mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. São crentes, mas não são batizados com fogo e muitas vezes rejeitam o fogo do Espírito. Falta o fervor na igreja, fervor na oração, fervor na adoração, fervor na evangelização. Os crentes dos nossos dias estão como Gease, o servo do profeta, que carregava o bordão, mas estava frio, sem calor. Os mortos não ressuscitam pela vida deles, por meio deles. Eliseu, como profeta, não apenas carregava o bordão, mas ele tinha o fogo, ele tinha o poder. E quando ele foi lá no menino que tinha morrido, lembram-se disso? Ele levou o menino para o seu quarto, ele se envolveu naquilo, ele se identificou com aquele menino, ele agonizou por causa daquele menino. E o menino se levantou e viveu de novo. E esse texto está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. A palavra de Deus, amados, precisa ser verdade na nossa boca, como era na boca do profeta. Hoje não temos equilíbrio mais. Não temos equilíbrio entre ortodoxia, que é a busca da palavra, o conhecimento da palavra, e a ortopraxia, que é a prática, que é a obra que resulta do conhecimento. Uns são muito ortodoxos, conhecem demais, enchem sua cabeça de conhecimento, e isso é muito bom. Mas falta-lhes o poder. Será que não é possível conhecermos muito e sermos incendiados de fogo? Jesus detinha todo o conhecimento, mas o fogo de Deus, a verdade de Deus estava nele. Quem foi mais cheio de conhecimento nos tempos da igreja primitiva do que o apóstolo Paulo? Cheio do conhecimento, da ortodoxia, conhecia tudo da lei, teve revelação das coisas espirituais, mas as obras que ele praticava, a ortopraxia, se identificava com a ortodoxia. Temos que ter conhecimento profundo, mas não podemos desistir de termos poder, porque uma coisa embasa a outra. Se eu tenho boa doutrina, eu tenho que ter boas práticas. Eu tenho que ser também incendiado. Eu tenho que conhecer e viver. Uma coisa embasa a outra. Porque para Deus, amados, não há limitação. Não há limitação. Enquanto tivermos vasilhas vazias, haverá azeite jorrando. Deus quer encher as vasilhas de azeite. Ele está pronto para fazer isto. Qual uma outra característica do fogo? O fogo também se alastra. Porque se o fogo não se alastra, não se propaga, ele se apaga. Ou uma coisa ou outra. Ou ele se alastra, ou então ele se apaga. Muitos crentes fazem um acero para que o fogo do Espírito não chegue na vida deles. E o que é um acero? O acero é uma trilha, um limpado, um carpido, que se faz rapidamente para que o fogo não ultrapasse aquele limite e não continue queimando. E interessante também que o fogo é espalhado pelo vento. O vento leva o fogo para bem longe de onde ele começou. O fogo começa aqui e quando o vento vem, espalha por toda a mata. O vento e o fogo, amados, são símbolo do Espírito Santo. O vento e o fogo se uniram no Pentecoste. Os dois estão lá, no dia de Pentecoste. Aquele fogo que começou ali se alastrou de maneira poderosa. Um crente incendiado, uma labareda de fogo, tocado pelo vento, faz um estrago grande.
incendeia muitos outros. Não somos chamados para sermos uma geladeira, mas somos chamados por Deus para sermos uma fogueira. Não precisamos conservar a nossa religiosidade ou religiosismo numa geladeira, mas precisamos ser incendiados por Deus, sermos uma fogueira. Temos que ter dentro de nós um verdadeiro incêndio. E falar sobre isso me incendeia. Uma vez perguntaram ao evangelista Moody como começar um avivamento. E ele foi muito simples na resposta. Acenda um fogo, acenda uma fogueira nos púlpitos e teremos um avivamento. Os morávios, um povo que foi cheio de Deus, e você deveria estudar sobre isso, ler sobre isso. Eles foram tão incendiados por Deus e começaram uma reunião de oração, acredite, que levou e durou 100 anos. 100 anos. Passou de uma geração para outra a reunião de oração. Porque avivamento não é um momento de emoção, não é emocionalismo. Avivamento não é fuga, não é novidade, não é desvio doutrinário. Avivamento é volta para Deus. Avivamento é santificação, avivamento é oração fervorosa, avivamento é paixão pela Bíblia, paixão pela palavra. Avivamento é a evangelização regada por choro. Avivamento é fogo do céu. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores caem de joelho. Quando a igreja perde o fogo de Deus, os pecadores perecem no fogo do inferno. Você quer o batismo de fogo? E você que tem conservado o seu batismo, o fogo dentro de você? Você ainda está incendiado? Ou você precisa buscar o batismo de fogo? Eu acredito, amados, que Deus nos deu provisão de santificação para sermos sempre cheios do seu fogo. Porque ele deu para Isaías uma provisão para que ele fosse santificado, cheio de Deus, para fazer um ministério aprovado. E de maneira sobrenatural, Deus nos dá uma provisão de santificação, porque Deus é provedor. Basta que a buscamos e reconheçamos como Isaías, que somos pecadores e precisamos de limpeza. Quando na presença de Deus reconhecemos nossas faltas, nossas falhas, nossas limitações, entendendo que santificação não é algo que produzimos por nós mesmos, não produzimos sozinhos, mas nos expondo à ação santificadora do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Reconhecermos isso em nossa vida, pedirmos perdão, querermos ser limpos no interior, para que o nosso interior limpo e lavado possa então ser cheio de fogo, cheio de Deus, para fazer uma obra santa e verdadeira. Isso faz toda a diferença, não só na nossa vida pessoal, como também nos nossos relacionamentos. A igreja precisa disso. Depois de todo esse tempo ausente, uns dos outros e dos cultos, estamos prestes a retornar. E eu quero deixar aqui um convite, um apelo. Prepare-se para o retorno, para que o fogo de Deus venha sobre a sua vida, o fogo de Deus venha sobre a igreja e ela retome o seu lugar de atividade, de evangelização, de cuidar dos pecadores, de ir atrás de quem precisa de salvação. Vamos voltar limpos e cheios de Deus, para buscar a sua presença. Isso é o que Deus colocou no meu coração para você hoje. Eu espero que você fique incendiado, como Deus me incendiou. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.